Olá pessoal, estamos hoje voltando aqui na ponta do giz e eu quero falar com vocês nessa aula sobre um assunto muito especial, que é o potencial elétrico. Bem, potencial elétrico é algo muito abstrato e por isso às vezes é difícil de visualizar. Porém, existe uma maneira muito fácil de entender, que é através da relação do potencial elétrico com a energia potencial elétrica e em analogia à relação do campo elétrico com a força elétrica. Se nós lembrarmos, o campo elétrico pode ser calculado a partir da força elétrica em uma carga por essa carga. Ou seja, dado uma partícula geradora que vai gerar um campo elétrico, digamos ela é positiva, essas vão ser as linhas de força do campo. Bem, o campo elétrico é como se fosse a promessa de força em cada um dos pontos influenciados por essa partícula geradora. Ou seja, como assim promessa de força? É a força que ainda não aconteceu. E não está acontecendo porque falta a outra carga para acontecer. Por exemplo, nesse ponto aqui, existe uma promessa de força. Como a gente pode calcular essa promessa de força? Através dessa fórmula aqui. Para cargas pontuais, nós podemos substituir colocando K, Qzão, Qzinho sobre D ao quadrado sobre Qzinho. O Qzinho vai cancelar com o Qzinho, então só vai depender da partícula geradora. Fazendo K, Q, D ao quadrado, onde Q é a carga da partícula geradora e D ao quadrado é a distância desse ponto. Ou seja, nesse ponto tem uma promessa de força dessa grandeza aqui. E como é que nós podemos encontrar força que pode cumprir essa promessa? Basta multiplicar por uma carga qualquer que nós colocarmos aqui. Ou seja, nós podemos entender o campo elétrico como a quantidade de força possível por unidade de carga. Até porque a unidade de campo é quantidade de força possível, Newton, sobre quantidade de carga. Ou seja, a cada coulomb vamos ter determinada quantidade de newtons. E através dessa interpretação de campo, nós podemos fazer uma analogia com a relação de potencial elétrico com energia potencial elétrica. Então, nesse caso, a energia potencial elétrica assume o papel da força e o potencial elétrico assume o papel do campo elétrico. Ou seja, o campo elétrico passa a ser a promessa de energia potencial elétrica por unidade de carga. Então, teremos que o potencial vai ser igual à promessa de energia potencial elétrica sobre a unidade de carga. Como nós já vimos, a energia potencial elétrica vai ser igual a K, Qzão, Qzinho, sobre D. Então, sobre Qzinho. Cancelando esse Q com esse Q, vai depender apenas da carga da partícula geradora e inversamente proporcional à distância a esse ponto. Ou seja, nós tivermos uma partícula geradora aqui, positiva. Para calcularmos o potencial que ela tem nesse ponto aqui, o potencial acumulado nesse ponto, nesse sistema, nós vamos utilizar essa distância aqui e a carga da partícula, que é uma distância D. Ok. Então, a partir disso, nós podemos colocar para cargas positivas e negativas. A carga positiva aqui e uma carga negativa aqui. Então, como a carga positiva, o Q nessa fórmula vai ser positivo, à medida que a gente aumenta a distância, que é para a carga positiva, aumentamos a distância, nós aumentamos o denominador. Então, nós diminuímos a fração. Ou seja, se a gente diminui a fração, a gente diminui o V. Portanto, à medida que a gente vai aumentando a distância, o potencial vai diminuindo. Vamos juntar aqui o número. 50 volts, 25 volts, 10 volts, e assim em diante. Até que no infinito, esse valor chega a zero. E no caso da energia da partícula negativamente carregada, a fórmula, o Q vai ser negativo, ou seja, é como se nós colocássemos um menos aqui na frente. Ou seja, se aumentarmos a distância, nós vamos diminuir o denominador, ou aumentar o denominador, certo? Então nós vamos diminuir a fração. Porém, como a gente diminui a fração de um número negativo, na verdade a gente está aumentando
um número como um todo. Ou seja, à medida que vamos nos afastando, vamos aumentar o potencial da carga negativa. Potencial da influência dos pontos mais distantes da carga negativa. Ou seja, aqui vai ser menos 50 volts, menos 25 volts, menos 10 volts, até que no infinito, novamente, essa influência é zero e o potencial dessa carga é zero. Certo. A partir disso, nós podemos também fazer uma descrição de o que aconteceria se colocássemos uma outra partícula carregada aqui. Caso colocássemos uma partícula positiva, essa partícula iria se repelir com a outra partícula positiva. Portanto, ela tenderia a ir para pontos de menor potencial. E se no caso fosse uma partícula negativa, nós observamos que elas vão se atrair. Ou seja, a partícula negativa tende a ir a pontos de maior potencial. A mesma coisa observada quando a partícula negativa é geradora. Se for uma positiva, vai se atrair. Então a positiva vai para menores potenciais. Porque ó, menos 25 é menor que menos 10, menos 50 é menor que menos 25, e assim em diante. E a partícula negativa vai em direção a maiores potenciais, porque vai se repelir com a outra negativa. Então menos 10 maior que menos 25. A partir desse entendimento de potencial elétrico, nós agora vamos voltar para a energia potencial elétrica. Então, para um dado sistema, lembrando aquela divisão que o sistema é tudo que a ciência estuda. Tem o universo, quando a ciência quer estudar uma determinada coisa, ela delimita isso como um sistema, e o que está fora do sistema, o resto do universo, é a vizinhança. Então, em um sistema, para o fenômeno ser considerado espontâneo, a energia potencial deve diminuir. O que isso quer dizer? Todo fenômeno espontâneo diminui sua energia potencial. Um exemplo é quando pegamos o piloto do chão e elevamos até uma certa altura. Nós observamos que a gente aumentou a energia potencial gravitacional desse piloto. Ou seja, utilizando aquela fórmula mgh, descobrimos que a gente tirou ele de um potencial zero para um potencial maior. E quando soltamos ele, nós percebemos que ele tende a diminuir essa energia potencial. Ele transforma essa energia potencial em energia cinética para adquirir um estado mais estável, que é quando ele está no chão. Ou seja, nós podemos definir, entre aspas, a energia potencial como um trabalho que ainda vai se realizar. Uma energia que ainda vai ser convertida em outra energia. O objetivo dela é ser convertida em outra energia. Então, como nós vimos, a fórmula da energia potencial é essa. Agora vamos voltar à relação com o potencial. Por exemplo, se eu tenho novamente a carga positiva aqui, gerador. Ou melhor, vamos fazer agora um campo elétrico uniforme. Duas barras. Essa positivamente carregada e essa negativamente carregada. Vai resultar em um campo elétrico uniforme com essas linhas de força. Apesar do campo elétrico ser uniforme, módulo definido sempre, aqui existem diferentes potenciais elétricos. Por quê? Porque existem diferentes energias potenciais aqui dentro. Podemos colocar assim, superfícies equipotenciais. O que isso quer dizer? Nós observamos que existe potencial porque quando colocamos uma carga aqui dentro, essa carga tende a se mexer. Se ela for positiva, ela vai vir aí para cá. Se ela for negativa, fará o percurso contrário. Ou seja, se há movimento de cargas, se há tendência a mover as cargas, há diferença de potencial, há diferença de energia potencial elétrica. Então, pessoal, para nós finalizarmos essa revisão sobre potencial elétrico e energia potencial elétrica, eu gostaria de fazer uma questão com vocês. A questão é a questão 18 do capítulo 3 do livro de Física, e ela é a seguinte. Dos vértices A e B do triângulo equilátero representado a seguir, foram fixadas duas partículas eletrizadas com cargas QA mais 6 microcoulombs e QB menos 4 microcoulombs. Então, o desenho que ele dá no livro é esse daqui. A positivamente carregada e a B negativamente carregada. E ele pede a energia potencial elétrica armazenada no sistema. Então, primeiramente, para calcularmos a energia potencial total armazenada no sistema, nós temos que analisar todas as relações entre cargas 2 a 2. Ou seja, para um sistema que tem duas cargas, eu analiso as 2 a 2, ou seja, eu pego a relação de duas. Ou seja, nesse sistema vai ter apenas uma relação, que eu vou levar em consideração. No sistema de 3 cargas, eu vou ter 1, 2, 3 relações.
4 cargas, eu terei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, para encontrarmos a energia potencial armazenada no sistema, nós devemos relacionar cada carga com cada uma das outras cargas e, no fim, somar algebricamente. Isso é um ponto importante a se tocar, porque, diferentemente da força elétrica e do campo elétrico, que são grandezas físicas vetoriais, que devem ser somadas vetorialmente, o potencial elétrico e a energia potencial são grandezas físicas escalares, ou seja, para somá-las apenas vai se realizar uma simples soma algébrica. Então, voltando à questão, temos em A que ele pede energia potencial elétrica armazenada no sistema. Como esse sistema tem só 2 cargas, lembrando que esse ponto C aqui não tem carga, ele só diz um ponto, basta analisarmos essa relação. Então temos pela fórmula da energia potencial para cargas pontuais, vai ser igual a K, QA, QB sobre D. Isso, sua vez, vai ser igual a 9 vezes 10 a nona, vezes 6 vezes 10 a menos 6, vezes menos 4 vezes 10 a menos 6, sobre 3 metros, que é a distância que ele dá. Então, essa daqui vai ser a energia potencial total. Lembrando que a unidade de energia potencial é em joule, como qualquer outra energia. E a unidade de potencial é volt, que nós podemos deduzir pela fórmula que é joule por coulomb, ou seja, a quantidade de energia potencial por carga, como nós já falamos. Certo? Então na letra B, ele vai dizer o seguinte: potencial elétrico resultante do vértice C, ou seja, o vértice aqui. Como nós já vimos, para encontrar energia armazenada nesse ponto, nós devemos ver as relações de cada uma das cargas desse ponto, ou seja, energia potencial e potencial elétrico. Ou seja, nós vamos analisar a relação de A com C. Agora nós estamos analisando essa outra parte, não mais essa. E depois de B com C. Portanto, o potencial em C vai ser igual ao potencial de A em C mais o potencial de B em C. E isso vai ser igual, bem, nós utilizamos a fórmula de potencial, K, que é A sobre a distância, mais K, que é B sobre a distância. E nós vamos encontrar que o potencial em C vai ser igual, colocamos o K e o D em evidência, 9 vezes 10 a nona sobre 3 vezes QA mais QB, 6 vezes 10 a menos 6, menos, porque é negativa, 4 vezes 10 a menos 6. Então, esse daqui é o potencial elétrico, vai dar alguma coisa em volts. Certo. Então, por fim, ele pergunta a energia potencial adquirida por uma carga de prova Q é igual a mais 2 milicoulomb ao ser colocada no vértice C. Como nós já tínhamos falado, o potencial é exatamente a promessa de energia potencial, ou seja, a energia potencial que uma carga vai adquirir por unidade de carga quando ela for colocada nesse ponto. Então, no fim das contas, para calcularmos a energia potencial que a carga vai tomar em C, nós vamos utilizar uma nova versão dessa fórmula. Isolamos a energia potencial. Vai ser igual ao potencial no ponto vezes a carga que colocarmos nele. Vamos utilizar isso daqui. Portanto, a energia potencial vai ser exatamente VC vezes Q, que é igual a esse número aqui, 9 vezes 10 a nona sobre 3 vezes isso daqui vai dar 2 vezes 10 a menos 6 vezes a carga de C, que é 2 milicoulomb. 10 a menos 3 é do milli, nesse caso não é micro. Isso aqui vai dar uma coisa em joule. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa revisão. Sei que foi bem rápido, mas eu quis tocar todos os pontos, com a maioria que desce acerca de potencial elétrico, e no fim fazer essa questão. Então, se tiverem qualquer dúvida, basta mandar alguma mensagem no Facebook, na nossa página, ou comentar aqui embaixo no vídeo. Obrigado!